Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, Rolim de Moura, Rondônia, quero cumprimentar você que está em casa, em qualquer lugar do mundo, assistindo através do canal no YouTube Falando de Cristo na Estrada e também na página do Facebook Falando de Cristo na Estrada, Adventistas Rondônia e também na página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. Receba o nosso abraço, graça e paz. Vocês estão convidados para visitar a nossa igreja, aqui em Rolim de Moura. Estamos aqui no bairro São Cristóvão, facinho de encontrar. Cultos aos domingos, 19h30, quarta-feira, culto de oração, 19h30, sábado pela manhã, às 9 horas, tem escola sabatina. Estamos aprendendo sobre a missão de Deus, que é a nossa missão, e depois nós temos o nosso culto divino, e aqui estou para dividir a palavra com vocês. Sejam bem-vindos. Igreja, tudo bem? Todo mundo tranquilo aí agora para receber a palavra de Deus? Em espírito de oração, gostaria que vocês prestassem muita atenção. Eu estava pregando, vocês lembram que eu pregava sobre escola sabatina. Até um dia a palavra de Deus veio a mim e falou, olha, prega sobre família. E a gente fez uma série de sermões sobre família. Inclusive, se você está tendo algum problema familiar, assista lá no canal. Eu fiz uma playlist só sobre família. Ok? E lá na igreja Boa Vista, estava pregando sobre família. Quando eu sentei no púlpito, a palavra do Senhor veio e eu me arrepiei. E ele falou, olha, você vai pregar por que as pessoas devem me aceitar. E eu fiquei arrepiado ali pensando e orando. Mas, Senhor, eu quero pregar sobre família, né? A minha família foi transformada, eu tenho um exemplo de família, um exemplo de vida, que eu posso contar como testemunho. Vai pregar porque as pessoas devem me aceitar. Primeiro sermão. Segundo sermão, se a irmã Elza não tiver boa amanhã, o que significa aceitar Jesus. Terceiro sermão, como permanecer. Quarto sermão, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro e ceio com você. E depois, você vai cear comigo. Talvez seja o sermão mais duro e mais pesado que o Espírito Santo me deu. E diz que faltam 5 ainda, né? Jesus falou que era 5, e eu estou aguardando o 5º ainda, que eu não sei ainda, não tenho nem ideia do que será. Então, como sábado, esse sermão, eu já tinha preparado ele para uma mensagem, o que eu acho diferente. Porque aos sábados, costuma-se dizer que os pregadores pegam um pouco mais pesado, aos domingos é mais familiar e quarta-feira mais voltado para a oração. Ok? Então pega a sua Bíblia, porque tem algumas coisas que eu vou ler aqui, e que se você não tivesse aceitado Jesus, você iria se arrepiar e talvez contestar. Então você que está em casa, você que ainda não é uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador e aceitou Jesus como Senhor, talvez você conteste o que eu vou falar. Por isso eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus, com a Bíblia aberta, porque vai machucar um pouquinho você. Vai te machucar um pouquinho. Mas é aquele machucado que serve para limpar as feridas, para que venha a sarar, cicatrizar. Porque o que nós queremos é que você receba a graça, receba o perdão de Deus e a promessa de Deus, que é vida eterna. Amém? Com a Bíblia em mãos, e você que em casa, com a Bíblia, ou o dispositivo eletrônico que tem a Bíblia, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, apresentamos a sua palavra. Nos rendemos ao Espírito Santo agora para que Ele nos use, para que Ele nos capacite, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas e que através desta mensagem o Espírito Santo haja na vida desses que estão assistindo ou ouvindo essa mensagem. Trabalhe no coração, trabalhe na mente e que conforte, meu Pai, a cada um desses, dando conforto, sabedoria e que leve a atitude de te aceitar para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. O primeiro texto que a gente vai ler está em Atos, capítulo 4, verso 12. Por que eu devo aceitar Jesus? Atos, capítulo 4, verso 12, está escrito um texto
que bastaria ler e poderíamos ir para casa orar o resto do dia. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Por que temos então que aceitar Jesus? Por que você que está em casa tem que aceitar Jesus? Mas isso parece cafona. Nós estamos vivendo 2023 com tanta modernidade. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque não há nenhum outro meio de salvação, ponto. Não tem outro meio. Quer se salvar, quer ir para o céu, aceite Jesus. Agora, talvez alguém fique se perguntando, mas eu aceito Jesus. Vale aceitar Jesus à minha maneira, ao meu modo, ao meu estilo, à minha compreensão? O que significa aceitar Jesus? O que é aceitar? Primeiro, lembrando, que aceitar Jesus, temos que aceitá-lo como único, suficiente Salvador. É você reconhecer que você é uma pessoa fraca. Este é o primeiro ponto. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque eu reconheço que eu sou uma pessoa fraca. Eu não tenho força para livrar de pecado tal, A, B, C, de tendência tal, A, B, C. Tem muita gente que se acha o bichão forte. Então, para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você tem que reconhecer que você é fraco. Você tem que reconhecer que você é uma pessoa pecadora. E você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador. Você e eu, nós precisamos de um Salvador. Agora, muitos nem querem pensar nessa hipótese. Por que não quer nem pensar nessa hipótese? Primeiro, porque se acham suficiente. Quando eu falo assim, muitos nomes, vêm na nossa cabeça, de amigos, de parentes, do que já fomos. Muitos se acham pessoas fortes, pessoas felizes com o que são. Mas eu estou feliz comigo, do jeito que eu estou vivendo, tá bom. Elas se sentem também felizes como estão. Não, eu estou bem. Irmão, você precisa aceitar Jesus. Você precisa participar de uma comunidade, de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Você é um membro, Jesus é a cabeça. Não, eu sou forte para suportar ou para combater tal pecado. Quando eu quiser eu paro, eu deixo. Tá bom assim, eu estou bem assim. Só que tem um problema. Você que está em casa principalmente, dá uma olhada para mim aqui. Todos, tanto você que está em casa, quanto cada membro dessa igreja vai ter que dar conta das obras que praticamos. Quer que sejam obras boas ou quer que as obras sejam más, nós teremos que dar conta no dia do juízo. Agora, grave isso daqui. Qualquer uma das duas, obras boas, obras más, nenhuma das duas pode te dar salvação. Nenhuma das duas te leva para o céu. Você precisa de um Salvador. Por melhor que seja, você precisa de um Salvador se quiser ter vida eterna. E se quiser reencontrar, que é um dos grandes desejos que nós temos, é o reencontro com as pessoas queridas. Se eu quiser ter um reencontro com a Vilma, se eu quiser ter um reencontro com minha mãe, meu irmão, se eu quiser ter um reencontro com meus filhos, se eu quiser ter um reencontro com as minhas netas, tataranetos, que eu nem vou conhecer talvez, eu preciso de um Salvador. Eu preciso estar no mesmo endereço, a mesma localidade prometida para nós. Não há um outro meio, somente Jesus pode fazer isso por você. E não tem como fugir, viu? Nada pode comprar a salvação. Nada pode comprar a salvação. Só Cristo pode comprar a salvação. E por quê? Porque Ele nos amou de tal forma que Ele assumiu o nosso lugar. Quando? Quando a penalidade da lei diz que aquele que pecar deve morrer.
A Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam condenados à morte eterna. Eu estava condenado à morte eterna. Você também estava condenado à morte eterna. O que aconteceu? Jesus, o único, ele veio e pagou o preço por todos que o aceitarem como Salvador. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, a nossa história muda. Já não somos condenados a uma eternidade sem Jesus, mas somos chamados seus filhos e temos a promessa de viver com Ele para sempre no céu, com esse reencontro maravilhoso com as pessoas queridas. Agora, quais evidências de quem aceitou Jesus? Porque muitos, não, Valdernei, eu aceitei Jesus. Eu estou aqui no meu sofazão e eu aceitei Jesus. Eu estou de boa, tranquilão, eu aceitei Jesus. Estou aqui na igreja, eu aceitei Jesus. Quais são as evidências de quem verdadeiramente aceitou Jesus? Quem aceita Jesus se sujeita aos seus mandamentos. Meu amigo, você aceitou Jesus da boca para fora ou de coração? Se é de coração, você se sujeita à sua palavra, aos seus mandamentos. Você escolhe ter uma vida de obediência a Deus. Por isso a gente prega também dentro da igreja, porque muitos aqui aceitaram Jesus, mas ainda são pessoas que não guardam a palavra de Deus, ainda são pessoas que são desobedientes à palavra de Deus. Quais são as evidências de quem aceita verdadeiramente de coração a Jesus? Ele escolhe ter uma vida, viver uma vida de obediência e se sujeita aos mandamentos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Está em casa? Está com a Bíblia? Está comigo aí? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outra oportunidade eu vou falar desse tema aqui, que vai doer o seu coração. Por que temos que aceitar Jesus em nossas vidas? Porque não há outra maneira, meu irmão, de conquistar a vida eterna e tudo o que a nova vida propõe. Um lugar de amor, um lugar de alegria total. Olha esse texto da Bíblia, Filipenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, né? Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Olha que texto maravilhoso para você. Se alegre com essas palavras. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Olha isso, João, inspirado aqui em Apocalipse. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4. Então você entende por que devemos aceitar Jesus em nossa vida, e o momento, o tempo é agora. Por quê? Sem Jesus não tem céu, meu amigo. Não adianta você espernear para lá e para cá, está na hora de jogar essa verdade na sua cara mesmo. Doa a quem doer. Sem Jesus não tem céu. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem aquele reencontro que você pensa com as pessoas queridas que se foram. Ou você vai antes, né? E outros virão da sua família. Não tem. Quando Deus criou o mundo, está lá em Gênesis capítulo 1, ele criou o homem, todos nós sabemos, né? A sua imagem, a sua semelhança. Agora Deus criou o ser humano para adorá-lo e para amá-lo, e para o ser humano receber de herança o quê? Vida eterna, onde? No paraíso, sem o quê? Sem pecado e tudo que o pecado faz em nossa vida. Só que aconteceu um problema, e nós achamos que o problema era lá e continuou lá. O casal foi atacado pelo inimigo de Deus.
Esse inimigo de Deus levou o casal a desobedecer, isso é, levou o casal a pecar. E o resultado você conhece muito bem. Mas esse inimigo não ficou só lá, ele continua atacando. Você acha que você está livre do ataque de Satanás? Não! O inimigo de Deus continua trabalhando e atacando e precisamos de Deus para resistir. Sem Deus, nós não podemos resistir. Pedro, primeira carta, capítulo 5, verso 8 e 9, ele diz, registra o que eu acabei de falar, estejam alertas, vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confie no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Querida igreja, queridos irmãos, o diabo, nosso arqui-inimigo, ele entrou no mundo para semear dúvida no ser humano. E o intuito dessa dúvida era destruir o ser humano. Foi isso que ele fez com a Eva e com o Adão, induzindo-os a desobedecer a Deus, e por isso eles foram expulsos do paraíso. Desobedeceram a Deus, deram ouvido ao inimigo de Deus e foram expulsos do paraíso. Agora, olha para mim que é muito importante. Neste momento, o ser humano ele foi destituído de uma coisa importante. Ele foi destituído da glória de Deus. A partir desse momento, o ser humano passou a viver sob o domínio do diabo. E Deus não pôde forçar o homem a adorá-lo novamente. Por quê? Porque Deus deu a livre escolha ao homem. E, portanto, Deus é justo até nesse momento. Eu estou querendo dizer para você que Deus não vai forçar você a aceitá-lo como Salvador e Senhor. Deus não vai forçar você a amá-lo. Não vai. Ele deu livre escolha, ele é justo. Agora, por causa deste domínio do diabo, que o mundo está passando por todas essas desgraças, guerras. Gente, nós somos 2023, na época da modernidade, da tecnologia. E nós temos guerras. Nós temos um celeiro como é o Brasil, a gente vê, né, outros celeiros agrícolas com tanta produção, pessoas passando fome, com tanto avanço da tecnologia, da ciência, a gente vê doenças incuráveis. Com tanta evolução, com tanta igreja, cada bairro, quanta igreja, e a gente vê tanta violência. Com igreja, com polícia, com exército, com informações, e a gente vê violência, com tanta segurança nos veículos, é airbag daqui, airbag dali, é tração positiva, tecnologia que pegaram da Fórmula 1, e a gente vê tantos acidentes, engenheiros desenhando a cidade, coloca quebra-mola e coloca sinal, e todos os dias tem acidente, mutilando, matando as pessoas. Com tantos motivos para a gente se alegrar, a gente vê uma população triste, a gente vê uma população aflita. Por quê? Por causa do domínio do diabo. Por causa que este mundo dominado pelo inimigo são pessoas sobre o domínio de Satanás que promovem essas coisas. Não são pessoas sobre o domínio de Deus, não são pessoas sujeitas a Deus, não são pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador, que provoca todas essas desgraças. São pessoas usadas por Satanás que provocam todas essas coisas. E agora eu quero ir para o coração do sermão. Eu quero ir para o coração do sermão e eu gostaria que você prestasse muita atenção, meu amigo, minha amiga que está em casa. Queridos membros dessa igreja, se pudesse concentrar agora, por favor, porque apesar de tudo isso que eu falei aqui, coisas horríveis que eu falei aqui, apesar de tudo isso, Deus não desistiu da humanidade. Essa humanidade cruel, ao ponto de crucificá-lo,
Essa humanidade cruel que decepa criança, corta a cabecinha de crianças, que queima criança em forno, como a gente viu nos noticiários ultimamente. Como pessoas que entram armadas em escolas e matam o maior número de... Deus não desistiu da humanidade. Apesar de quem eu era, Deus não desistiu de mim. Apesar de quem você é, Deus não desiste de você. E a prova cabal é que Ele enviou Jesus. Para quê? Para resgatar do domínio do diabo aqueles que o aceitarem. E aqueles que o aceitarem, Ele transporta, Ele tira das trevas e Ele traz agora para a maravilhosa luz. Colossenses capítulo 1, 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz, o reino de seu Filho amado. Amém? Esse versículo, ele define dois aspectos de quem é Jesus. Primeiro, Jesus é o Salvador. Por quê? Ele é o verdadeiro Messias, porque ele tem o poder de nos tirar do poder do diabo e nos transportar de volta para o reino de Deus. Amém? Só Jesus pode. Não são os... A gente vê muitas palestras de motivação, alta motivação. Somente Jesus pode fazer isso. Tirar você do domínio das trevas e trazer para o reino da luz. E apresenta Jesus como Senhor. O próprio versículo está definindo, né? Como rei, reino do seu Filho amado. Agora, o apóstolo João, ele explica muito bem que o diabo é o que faz as pessoas cometerem erros, o diabo é que faz as pessoas a cometerem pecado. Isso é muito sério. As pessoas estão brincando, não estão dando bola para o pecado, parece coisa normal. É o diabo. Só que quando fazemos isso, ele passa a ter posse das nossas vidas. E as pessoas acham que pessoas possuídas pelo diabo é só aquelas que saem rolando, babando, possessa, usada, e que vai lá e que o pastor tira o espírito, coisa ruim, e faz aquele show. João também explica no mesmo texto o objetivo de Jesus, por que ele foi enviado por Deus. Então este versículo, ele é forte, ele é impactante, tem que ter coragem. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 8. Abra sua Bíblia, e você que está em casa, se não tem a Bíblia, escreva na sua mão, meu irmão, porque é importante o que eu vou falar para você agora. A gente prega a Bíblia, e a Bíblia é a inspiração divina. 1 João 3,8 diz, olha como é forte, olha como é impactante isso daqui. Quem comete pecado é de quem? Leiam aí. Não, respondam para mim. Quem comete o pecado é de quem? E olha que João não está falando nem de quem pratica. Paulo vai dizer que aquele que pratica o pecado, lá em Hebreus, aquele que pratica deliberadamente o pecado, há uma expectação horrível de fogo e enxofre. Mas aqui João não está dizendo nem que pratica. João está dizendo quem comete pecado é de quem? É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E aí ele fala o objetivo de Jesus. Por que Deus mandou Jesus? Ele diz, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir a obra do diabo. Só quem pode destruir a obra do diabo é Jesus. Por isso você precisa de Jesus. Porque enquanto você comete pecado, você é do diabo. E Jesus veio, e Jesus está vivo para destruir as obras do diabo. Ou para destruir o pecado que você comete. João capítulo 3,16. Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Existe um ditado popular que diz assim, a gente está na hora de almoço, tal, cansado, e fala, agora eu vou parar aqui, vou dar essa descansada, porque eu também sou filho de Deus. Já ouviram isso daí? Já ouviram? As pessoas falam, eu também sou filho de Deus, eu mereço isso daqui. Olha para mim, não é verdade. Eu sei que esse texto talvez seja um dos textos mais fortes da Bíblia,
Não é verdade. As pessoas mentiram para você, falam, não, você é filho de Deus. Passa a mão na sua cabeça, não, você é filho de Deus. E a Bíblia vem e te joga um balde de água fria. Então você olha, todos somos criaturas de Deus, você é criatura de Deus. Somente seremos filhos de Deus quando aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Foi forte para você? Pois é, mas é a palavra de Deus, eu não posso falar nada. Eu não posso ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, está com a sua Bíblia, leia, se não está, anote. Eu repito, eu estou dizendo para você, se você não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você é apenas criatura. Ou seja, você não tem direito à herança, você não tem direito às promessas que Ele fez do reino eterno, de ser co-herdeiro com Ele. João capítulo 1, 12, leia. Mas a todos quanto o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Recebeu Jesus? Não. Criatura. Crê no nome de Jesus? Não. Criatura. Eu recebi Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Então, Deus deu o poder de eu ser filho de Deus. Por isso, às vezes, nós dizemos de maneira carinhosa que Jesus é nosso irmão mais velho, né? E quando nós o aceitamos também, somos feitos filhos de Deus. Deus enviou Jesus para pagar o preço pelo pecado da humanidade, todos os pecados cometidos pela humanidade, desde Adão e Eva, desde o casal lá no paraíso, até os dias de hoje. Por isso Jesus morreu na cruz. Para quê? Para pagar o preço por todos os nossos pecados. Então não há nenhuma outra alternativa para a salvação, somente Jesus. Pronto, ponto final. E o próprio Jesus, lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus mesmo falando, ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora presta atenção nisso aqui, meu irmão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai para o céu se não for por Jesus. Ninguém vai para o paraíso, ninguém vai encontrar ente querido, nada, se não for por Jesus. Portanto, Jesus é o único caminho para se achegar a Deus. E eu sei que é forte isso daqui, mas, como eu disse, né? Deus pediu para eu pregar e talvez doa, mas como eu disse, é para cicatrizar. É para você tomar uma decisão. Quando eu tirei muitas coisas desse tema, porque eu achei que eu ia pregar no domingo, eu quero dizer uma das partes que estava aqui. Não é para você se abater com o sermão, é para você assumir a tua responsabilidade de olhar para dentro de você, fazer uma reflexão pessoal, se verdadeiramente você aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Disposto a obedecê-lo, a seguir a tua palavra e os teus mandamentos. Não é para abater, é para te encorajar. Só que, igreja, essa é para você que está em casa, porque aqui todos já levantaram a mão dos que aceitaram Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, talvez você esteja lutando, não, eu aceitei Jesus. Não posso forçar você a aceitar Jesus em nenhum momento. A igreja não pode forçar você a aceitar Jesus. O próprio Jesus não pode te forçar a aceitá-lo. Por quê? Porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Somos nós que decidimos de maneira individual por nossas vidas se aceitamos ou não a Jesus. Agora, o que podemos dizer é que esta escolha é de vida ou morte, de vida eterna ou de morte eterna. Deus diz lá em Hebreus 9, 27 que ao homem é permitido a morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. E o que é o julgamento, meu irmão? O julgamento consiste em saber se o homem passará a eternidade com Deus, vida eterna, ou se o homem passará a eternidade separado de Deus para sempre, morte eterna. O único meio para garantir vida eterna com Deus é aceitando Jesus em sua vida. Quero abrir um parênteses, apenas um parênteses aqui.
para você que é meu parente, meus filhos, noras, genros, mãe, minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos, primos. O único meio de garantir a vida eterna com Deus é aceitar Jesus em sua vida. O único meio de marcarmos um reencontro lá debaixo da árvore da vida é aceitando Jesus na sua vida. O único meio de encontrar as pessoas que vão ficando e vão dormindo é aceitando Jesus em sua vida. Não há outro meio. Se você está sentindo no seu coração a necessidade de buscar um renovo, se você está sentindo um desejo de mudar de vida, eu gostaria que você tirasse um pouco da timidez, um pouco da vergonha. Aqui na igreja, eu gostaria que a igreja ficasse em pé, e logo em seguida vamos cantar o hino 135 para fechar. Você que está em casa também, olha para mim, não precisa ter vergonha não. Você pode falar em voz alta, repetir comigo o que eu vou falar aqui. É uma oração. Ou você pode falar em silêncio, mas eu gostaria que você falasse. Gostaria que você se concentrasse nessas palavras e que repetisse. Vamos ficar em pé. Quero que a igreja fique em pé e que ore comigo. Vai repetir comigo. E você que está em casa, deixe a timidez. Em voz alta ou em silêncio, você também. Eu gostaria que você se entregasse a Jesus no dia de hoje. Gostaria que você aceitasse Jesus como seu Salvador, que aceitasse Jesus como Senhor de sua vida. Por isso, igreja, por isso que você está em casa, repita comigo. Meu Deus, meu Pai, eu aceito Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Meu Pai, recebo teu Filho Jesus em meu coração, para que seja quebrado em mim o velho homem, e que eu seja feito nova criatura. Eu renuncio a todas as minhas ações que foram feitas contra a tua vontade. Falem alto: perdoa-me, Senhor, pois quero ser renovado, quero fazer parte da tua família, quero ser teu filho amado, quero andar contigo, viver a verdade da tua palavra, seguir teus passos e ver a tua glória. Amém. Amém. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã que está em casa, em nome desta comunidade, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que te ama tanto, aceite esse convite de Jesus. Aceite Jesus como Salvador. Aceite Jesus como Senhor. Você terá a vida transformada, mas transformada para melhor. E a promessa é um lugar maravilhoso, um reencontro maravilhoso com todos os seus entes queridas e queridos na presença do Senhor Jesus. Amém? Convido a igreja para cantar o hino 135. Convido nosso grupo para cantar com a gente. E você que está em casa, pense nisso. Um forte abraço e que Deus te abençoe.